Hoje é o dia do nutricionista e para falar sobre o trabalho desse profissional eu recebo a Karina Abud. Karina, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Quais são os principais desafios da profissão, Karina, hoje? Hoje é a mídia social. Eu acho que a mídia social é o nosso maior... Porque hoje todo mundo fala o que quer na mídia social, principalmente sobre nutrição, alimentação. Então, eu acho que o trabalho da nutricionista como educadora, né? Porque é uma reeducação alimentar, às vezes essa desmistificação de padrões alimentares que parecem ser lindos na mídia social, nem sempre dá para a gente colocar isso para a vida real. E acabam sendo verdades às vezes, né? Acho que esse é o maior perigo de tudo. E não é só nessa, em todas as áreas, né? Creio que sim. No jornalismo, em todas as áreas também tem. Lá todo mundo se acha hoje um profissional da área, né, na verdade. Mas, enfim, e logicamente, colocar a nutrição como é a nossa base, né? A nossa fonte de energia. Então, tirar esses medos do, será que eu como isso? Tenho medo daquilo? Isso acontece muito no consultório. As pessoas só lembram de você como nutricionista quando querem fazer dieta? A maioria. Mas não deveria ser assim, não deveria. Deveria ser como uma prevenção, né? Mas como normalmente a gente opta sempre por um acompanhamento generalizado, a pessoa vem querendo emagrecer. Mas aí, conforme a anamnese vai decorrendo, sinais e sintomas, ela vê que o emagrecimento é o que ela deveria menos se preocupar de acordo com o resto da saúde dela. Se você muda a sua alimentação, obviamente isso traz consequências positivas também para a saúde da pessoa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O que é boa alimentação? Porque vamos combinar também que o que era bom fica ruim, o que era ruim fica bom. O ovo era bom, agora não é mais bom, o açúcar é bom, agora não é mais. Quer dizer, às vezes a gente fica meio perdido também nessa história, não é? Isso eu não tiro a razão de todos vocês de acharem que, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Por isso que é sempre bom estar sendo acompanhado por um profissional atualizado, né? Porque, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que a saúde, o ser humano é algo que muta, né? Então, pegar os artigos científicos, fazer uma boa análise, porque nem tudo que é resultado é bem desenhado, então não dá para a gente passar para a vida, vamos dizer, a nossa vida real, né? Então cada um interpreta da forma que bem lhe convém, então isso é o grande problema. E o que é bom, né? Eu falo, o que você consegue fazer, porque eu posso ter a melhor dieta do universo, se você não consegue colocá-la em prática, ela vai por água abaixo. Então, é por isso que eu falo, gente, dieta boa é aquela dieta individualizada. Isso que eu ia falar, é muito individual isso, não é, cara? Porque depende de cada pessoa. Sim. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro, né? Perfeito. E aí a importância do nutricionista nesse caso, né? Sem dúvida. Quer dizer, ele vai saber indicar para a pessoa quais são as necessidades, né? Então, quando tem muitos clientes que ligam, pacientes, você segue a linha tal, doutora? Eu não sigo linha. Gente, eu não sou costureira. Tô brincando. Na verdade, depende do que cada um precisa, de cada sinal e sintoma e do que você quer como prioridade. E aí sim a gente delimita uma estratégia de acordo com o que você consegue fazer. A gente costuma, ouve sempre, até há pouco tempo, que o ideal é comer de 3 em 3 horas. Sim. Agora tem uma dieta nova que está percorrendo aí as redes sociais, que é o do jejum intermitente. Sim. Afinal, é melhor jejuar ou continuar comendo de 3 em 3 horas? Ou para cada um funciona de uma maneira diferente também? O jejum, ele tem uma estratégia. Então eu falo, como a low carb, como o jejum, como sem isso. Gente, são estratégias dentro de um padrão que você já está regulado, né? Então, a estratégia de jejum é muito eficaz para maratonista. Isso está no compêndio de nutrição esportiva americano. Existe. Agora, sim, eu pego muitos gordinhos que não comem o dia inteiro, né? Que já fazem esse jejum. Mas o que comer? Não é assim. É porque tem que ver o que você come, não come bem. Não, tem muitos que batem... Fica 16 horas lá, um dos casos é 16 horas de jejum e come durante 8. Isso. Mas se nas 8 horas ele também comer um boi, não vai adiantar. Não vai resolver, né? E óbvio que o fundamento do jejum, né, pelos estudos, é toda a parte religiosa e que funciona.
em nenhum jejum a gente deveria, né, sair para estresse, aturar chefe, trânsito. Então você tem todo o seu dia a dia cheio de percalços de jejum. Será que é interessante? Talvez você não precise comer de 3 em 3 exatamente. Pode espaçar um pouco mais, pode colocar um pouco menos, é a individualidade. Mas o que colocar para não ter uma compulsão na hora de comer é muito importante. Então, muita gente está totalmente bagunçado e resolve fazer o jejum. Aí fica difícil. Muita gente liga a dieta ou a restrição de alimentação com uma coisa chata, ou então a comida é ruim. Sem graça. Poxa, eu não posso comer mais nada, né? Só coisa sem graça, que não tem gosto de nada. Não é bem verdade também isso, não é? Não, não. Aí é que entra o que é prioridade para você, né? Então, eu brinco muito que vamos balancear as prioridades, quais são suas mudanças de atitudes. Eu falo, eu como de tudo, eu faço os meus, o pessoal chama de jacada. É o meu habitual? Não é o meu habitual. E não deve ser o seu. Você tem que controlar aquilo que te cria compulsão. Você não vai deixar de comer o seu chocolate, os seus churros, mas você precisa introduzir muitas coisas para que o corpo consiga se limpar. Mas você pode trocar o chocolate pelo amargo, no caso, ou com mais cacau, no caso. Pode. Mas assim, gente, vamos combinar. Eu gosto muito de chocolate amargo e tal, mas, eu amo diamante negro. E assim como as pessoas... O que é diferente. É uma questão de habituar também o paladar da pessoa. Sem dúvida. Hoje em dia as pessoas estão... O paladar está muito viciado, né? Com açúcar, com sal, Sim. Muito estimulador de sabor. Hoje eu visualizo muito as papilas das pessoas que estão enormes. Então você vai colocar algo natural... Realmente, não tem graça alguma. A banana que você colhe do sítio, que você come, você fala, nossa, que docinho. Uma pessoa com uma papila viciada fala, tá gostoso. Né? Tem gosto de nada. Tem gosto de nada. Né? Então, é esse o grande problema. Então, a gente tem que saber que são etapas, a gente faz o washout, faz todo esse procedimento de adaptação, que no começo, sim, pode ser um pouco penoso, porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, mas aí é capacidade de cada um introduzir isso na vida. A grande maioria das pessoas trabalham e normalmente almoçam fora de casa. Sim. Dá para manter também uma alimentação saudável, mesmo nesses casos, quer dizer, nos chamados fast food, restaurante por quilo, essas coisas? Sim, eu particularmente adoro restaurante por quilo, né? Lógico que um bom restaurante por quilo... Eu acho legal porque você pode escolher o que você quer, justamente. né? Até aí você não precisa lavar o prato depois, né? Olha que fantástico. Então, é saber o que escolher, não passar muito tempo com fome, porque aí quando você chega lá, vê aquela bananinha, o pastelzinho, bolinha, logicamente você vai querer comer tudo que tem lá também não dá, né? Não dá. Então, por isso que eu falo, a organização é muito importante. Então, você não precisa levar... vai sair, vai almoçar fora, você leva a sua marmita. Não, se tiver a possibilidade de comer em um lugar mais legalzinho, ótimo. Senão, o que dá para você fazer fora disso? Não vai te ocupar muito espaço, levar uma lancheirinha pequenininha, uma térmica. Mas eu não tenho como acondicionar. Tá, pergunta para a sua nutri o que pode ser, né? Então, o nosso trabalho é esse, fazer viável a alimentação saudável. Se a gente não consegue dar opções para o nosso paciente, não tem como. O prato colorido vale? Vale, colorido com alimentos de verdade. Não vale me mostrar MM. Aí não vai dar. Não vai Confete, é muito mais colorido até. É muito mais, não. Mas sim, lógico, eu falo sempre de muitas cores, muitas fibras, né, folhas. Então tem muita gente que fala, eu como salada, só come tomate e pepino. É válido? Super válido. Mas falta, eu falo de tudo um pouco, né? Faltam as folhas, folha cozida, então sempre ter uma variedade aí nesse prato. E essas dietas restritivas também não funcionam, né? Por exemplo, só proteína. Faz muito mal isso também, né? Faz. Quer dizer, não dá para tirar, tu tem que ter um pouco de gordura também, Sim. Gordura boa, né? Que a gente costuma chamar, e carboidrato e assim por diante. E não se restringir a só um segmento de alimentos. Não, nós somos onívoros, né? Então, a gente tem que comer de tudo um pouco. Não o excesso de proteína que a gente come, enfim. Então, nosso metabolismo precisa de gordura, carboidrato e proteína. Né? Se eu coloco de uma forma
que só um componente eu vou estar desbalanceando. Talvez por um resultado imediato de uma eliminação de uma perda de peso, você até consiga, fantástico. Se isso te estimulou a ter uma vida mais saudável, ótimo. Se isso te separou, voltou a jacar do começo ao fim e engordou os 10 quilos que você perdeu, piorou, porque aí você desregulou hormônio, você desregulou neurotransmissão, você criou uma compulsividade. E aí, para arrumar, fica sempre mais difícil. Só para encerrar, Karina, a educação alimentar deveria estar no currículo das escolas, principalmente para as crianças? Ah, com certeza. Hoje em dia já tem muitas escolas se preocupando, então a gente tem interação das crianças preparando as comidas, degustando, trabalho junto com os pais. Os pais é importante nesse caso, né? Porque são espelho, né, das crianças. Sim, né? Porque na verdade, se só toma refrigerante e come, né, a criança obviamente vai... Só se tem em casa, né? Eu falo, às vezes, Cássia, atende criança, hoje eu tenho uma outra pessoa para atender criança na clínica, porque eu me estresso literalmente com os pais. Mas ele tem que entender. Eu falei, você com 40 não entende. Uma criança de 9 não vai entender, menos ainda. Então, a interação, o dia a dia, vamos comer com a mão quando está saindo da amamentação, vamos sentar à mesa, pai, mãe, pelo menos uma vez ao dia, vamos se programar para fazer isso de uma forma adequada. E aí a gente consegue benefício. Agora, se isso não existir, fica difícil. Karina Abud, muito obrigado, viu, pela entrevista. Imagina, obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite para você.